A posição física na oração não tem mandamento, mas a quem deve ser dirigida a oração tem ordenanças e exemplos. Ele diz assim, me ponho de joelhos diante do Pai. Sim, a oração não é feita a Jesus. Ó Jesus, a oração não é feita ao Espírito Santo. A oração tem de ser feita ao Pai. Jesus mesmo chamou os discípulos e disse, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Não há ordenança quanto à posição, mas há uma ordem a quem da Trindade nós devemos nos dirigir à oração. E a oração, então, deve ser ao Pai Celestial. O motivo que nos leva a orar e a quem nos dirigimos são fundamentais na vida de oração. Então, o Deus contempla a razão, o motivo, e Deus contempla quem está dirigindo. Se você dirigir ao Espírito Santo, ainda que ele seja Deus, não é ordem divina. A oração não deve ser dirigida nem ao Filho, nem ao Espírito, mas ao Pai, no nome de Jesus, por obra do Espírito Santo. A expressão, então, aí, Pai, na oração, deve ser recomendada, pois nos lembra da nossa posição na família de Deus. Sim, quando eu oro Pai, há uma aproximação. Quando eu falo Deus, claro, Ele é Deus. Mas quando eu falo de Pai, há uma intimidade. Eu não estou me dirigindo a um estranho, ao meu Pai Celestial. Então, nós precisamos sempre estar utilizando a expressão Pai, né? Pois nos lembra da nossa posição. Diz a palavra de Deus que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, né? A saber, os que creem no seu nome. A expressão Pai na oração deve ser utilizada porque nos lembramos que estamos nos dirigindo àquele que tem muito amor por nós. Sim, Deus nos ama, sim. Não há dúvidas que Deus nos ama. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele fala também da comparação que se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, se um pai terreno tem um cuidado com o seu filho, sua filha, muito mais tem o Pai Celestial. Porque é possível que uma mãe esqueça do seu filho, mas Deus, o nosso Pai, nunca esquecerá de nós. Louvado seja Deus. A expressão Pai deve ser utilizada porque nos lembramos do poder que Ele tem. Quem é o nosso Pai? Quem é o nosso Pai? Na própria oração aí, diz que Ele é poderoso para fazer muito mais. E né, o nosso Pai não é Jesus, é o Pai. Nosso Pai é Deus. Então, ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ele é poderoso para nos atender qualquer tipo de pedido que está agora no nosso coração. Agora, sem um relacionamento pessoal com Cristo, não podemos chamar Deus de Pai. Deus só é nosso Pai se nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós só podemos ir ao Pai através do Filho, né? Vejam, porque ele continua. Por essa causa me põe de joelho do Pai, versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu
como na terra. O Pai Celestial tem filhos na terra, que na teologia nós chamamos igreja militante. Somos nós que aqui estamos militando, lutando pela fé. Mas o Pai Celestial também tem filhos no céu. Quem são? São, na teologia, chamado igreja triunfante. Os santos que estão na glória e os santos que estão na terra. Seja os da glória, seja os da terra, são os filhos do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que toma o nome de toda a família, a que está nos céus como na terra. A igreja nos céus, desculpem, não são duas famílias, uma família lá no céu e uma família na terra, não. Mas apenas uma separada por causa da morte física. Irmãos que estão na presença do Senhor e nós que estamos aqui na terra. Mas todos formam um só corpo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja nos céus goza mais intensamente da vitória de Cristo e não tem mais inimigos que possam incomodá-la. Os que estão lá, os filhos de Deus que lá estão, nossos irmãos, estão numa boa. Por isso que o apóstolo Paulo disse: o meu desejo é partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Lá, os nossos irmãos não sofrem ataque do diabo, da carne, do mundo, não tem dívida, não tem dor, não tem enfermidade, está tudo maravilhoso. Paulo diz: é bom, é incomparável. A igreja militante, os filhos de Deus que aqui estão, usufruem em si, parcialmente, mas pela fé. Nós não estamos vendo o Senhor, então pela fé nós cremos e gozamos dessa salvação, da vitória do Senhor, mas podemos ter o nosso gozo abalado pelas tentações da vida. O crente pode sofrer aqui nesse mundo. No mundo tereis, mas tenha bom ânimo, diz o Senhor, eu venci o mundo. Como igreja militante, necessitamos dos equipamentos divinos para a batalha contra a carne, o mundo, o diabo. Tomai toda a armadura de Deus para poder ficar firme no dia mau. Como igreja militante, não podemos baixar a guarda para não cairmos em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como igreja militante, devemos focar na vitória do Cordeiro para vencermos as adversidades. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.